Saudações anestésicas! Hoje nós vamos conversar sobre ultrassom gástrico. Ultrassom gástrico, né, é uma ferramenta simples, uma ferramenta fácil de ser usada e que está ganhando muito espaço como sendo uma maneira não invasiva da gente avaliar o conteúdo e o volume do nosso estômago. E se você que está me ouvindo ainda é um pouco cético sobre esse exame, né, ou ainda você não teve aí a oportunidade de estudar essa ferramenta a fundo, eu vou te dizer uma coisa, eu também já passei por essa fase e talvez você pode aí estar se perguntando por que é importante o anestesiologista saber executar e saber interpretar esse exame. E eu tenho certeza que eu vou te convencer da importância da ultrassonografia gástrica ao longo da nossa conversa. Mas basta você se lembrar da primeira coisa que você costuma perguntar para aquele cirurgião que chega ali, né, no seu plantão, finalzinho de plantão, querendo entrar com uma fratura, faltando poucos minutos ali para você ir para sua casa. O que você pergunta para ele? O paciente está de jejum? Essa aqui deve ser a pergunta que a gente mais vai fazer na nossa vida como anestesiologista. E a resposta para essa pergunta é uma resposta muito importante, porque saber se o paciente está ou não está de jejum vai mudar a nossa conduta. E pessoal, existem alguns cenários em que a gente não consegue obter essa resposta aqui de maneira clara, de maneira confiável. E é nesse momento que o ultrassom gástrico entra na jogada. Você precisa entender como anestesiologista que o ultrassom gástrico é uma ferramenta que é capaz de complementar as diretrizes de jejum pré-operatório que você utiliza em cenários clínicos mais específicos. O ultrassom gástrico ele vai ser capaz de te tranquilizar e de te dizer o seguinte: o volume de conteúdo do estômago é baixo, aí você pode planejar ali a sua anestesia considerando que aquele paciente está de jejum. Ou então esse ultrassom gástrico ele pode ligar um alerta, pode aí, por exemplo, apoiar a sua decisão de adiar uma cirurgia eletiva porque o exame te mostrou que o estômago do paciente está cheio. Tranquilo? Charles, em quais situações que o ultrassom gástrico ele pode me ajudar ali na minha prática, no meu dia a dia, no bloco cirúrgico? A primeira delas, muito simples, jejum duvidoso. Então, sempre que você tiver dúvida, você pode utilizar essa ferramenta. O paciente falou ali alguma coisa que fez você desconfiar que ele não cumpriu o jejum corretamente? Lança a mão do ultrassom. O custo é baixo e é um exame não invasivo. Outro cenário, jejum desconhecido, né? Quando será que foi a última refeição desse paciente? Isso aqui é um clássico, né? Em cenários de trauma, ou então aquele paciente que tem algum comprometimento cognitivo, ou mesmo o paciente que tem alguma barreira de comunicação. Imagina, por exemplo, que chega um paciente para você na urgência ali para você fazer uma anestesia e esse paciente só fala japonês, né? Não tem ninguém no seu hospital que fala essa língua, que consegue se comunicar com esse paciente. Como que você vai saber quando que foi a última refeição desse paciente? E um outro cenário também muito importante, né, que é o paciente que tem atraso de esvaziamento gástrico. Então, uma gestante, um paciente que tem um quadro de dor, um paciente diabético, um paciente que é usuário crônico de opioide, né? E também uma situação muito comum, principalmente nos tempos mais atuais, né, que a gente poderia enquadrar aqui, é aquele paciente que é usuário do agonista de GLP-1. Então, pessoal, qualquer condição que atrase o esvaziamento gástrico, né, que atrase ali o esvaziamento do estômago do paciente, pode ser aí uma indicação da gente analisar o conteúdo gástrico desse paciente com a ultrassonografia. Tranquilo? Beleza, Charles. Eu achei que fez sentido esse raciocínio que você trouxe aqui para mim, né, de usar o exame nessas situações. Mas eu te pergunto uma coisa. É uma boa ferramenta, né? Será que o ultrassom ele é confiável? Eu posso confiar no que eu vou encontrar ali na tela do meu aparelho? É um questionamento muito válido, né? Porque é um exame que está sendo introduzido recente, né? Nós podemos dizer assim, na nossa prática. Mas, pessoal, a cada ano que passa, né? A cada novo trabalho que é publicado, mais a gente começa a ter mais convicção
de que essa técnica aqui vai fazer parte de todas as diretrizes de jejum de pré-operatório num futuro muito próximo, tá? E para poder exemplificar isso, eu trouxe aqui para vocês esse trabalho, tá? Esse trabalho aqui ele foi publicado em 2019, ele é um estudo randomizado que o objetivo dele foi exatamente analisar a precisão diagnóstica do ultrassom gástrico. E esse estudo aqui ele mostrou para a gente que o ultrassom gástrico tem uma sensibilidade e uma especificidade muito altas para poder detectar estômago cheio. Ele encontrou aqui para a gente uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 98%. Vamos relembrar aqui um pouquinho de estatística, né? Sensibilidade de 100%. Isso significa o quê? Significa que o ultrassom gástrico detecta todos os pacientes que de fato têm estômago cheio, né? Nesse estudo aqui, eles não observaram falsos negativos. Tranquilo? Especificidade de 98%. O que isso significa? Isso significa para mim que o ultrassom gástrico ele identifica corretamente 98% dos pacientes que de fato têm o estômago vazio, beleza? Somente em 2% dos casos é que ele vai dar um resultado falso positivo, tá? O paciente vai estar com o estômago vazio e o exame vai mostrar para mim ali que o estômago está cheio. Trazendo isso aqui para nossa prática, né, de uma maneira mais direta, mais simples, eu quero que você guarde o seguinte: se o seu exame deu negativo para estômago cheio, você pode confiar que o paciente de fato não tem estômago cheio. Tranquilo? Então, guarda isso, que isso é importante para o seu raciocínio. E tem uma coisa, pessoal, é muito óbvio, né, que para esse exame ser confiável dessa forma, né, para que eu tenha essa sensibilidade, essa especificidade, ele precisa ser muito bem executado e também muito bem interpretado. Concorda comigo? Então aqui agora a gente vai aprender os detalhes para que a gente possa obter bons resultados quando a gente utilizar o ultrassom gástrico. Primeira coisa que é importante. Aqui eu tenho um estômago, mas qual local eu vou analisar com o meu ultrassom? Né? O estômago ele tem várias partes, né? Ele tem um corpo, ele tem um fundo, ele tem um antro. Onde que eu vou analisar? O meu objetivo com a ultrassonografia é examinar o antro gástrico, tá? Só lembrando aqui para vocês, né, que o antro é essa porção final do estômago que fica ali logo antes do piloro, né, que vai drenar todo aquele conteúdo gástrico antes dele ir passar pelo piloro e cair no meu intestino delgado. E antes da gente avançar aqui na nossa discussão, eu já quero deixar uma coisa bem clara que é muito importante de você ter isso em mente. Se o seu paciente tem uma anatomia gástrica já distorcida, né? Pode ser por conta de uma doença, pode ser por conta de uma cirurgia que ele já fez nessa região, não adianta você utilizar ultrassom para analisar o conteúdo do estômago desse paciente, tá? A avaliação não vai ser confiável. Então, se o seu paciente tem aí, por exemplo, uma hérnia de hiato, ele já fez um bypass gástrico, uma fundoplicatura, né? Qualquer cirurgia que possa ter distorcido a anatomia dessa região, isso vai invalidar o uso desse exame, tranquilo? Então o que a gente vai discutir daqui para frente não se aplica a esse grupo de pacientes. E antes da gente começar a analisar qualquer exame de imagem, né, o que a gente precisa saber? A gente precisa conhecer basicamente a anatomia da região que nós vamos estudar no nosso exame. Então, essa imagem aqui, pessoal, eu tenho uma representação bem esquemática da região do abdômen que interessa para a gente quando a gente fizer esse exame. Então, tenho aqui o fígado, tenho uma representação do estômago, logo atrás ali eu tenho a minha aorta, aqui a artéria mesentérica superior e atrás do estômago ali eu tenho uma representação do pâncreas ali na cor amarela. Pessoal, o meu exame ele vai ser feito de forma que o meu feixe de ultrassom, né, faça um corte nesse sentido, tá? Nessa região exata que eu coloquei aqui para vocês na tela. Então ele vai incidir nessas estruturas e eu vou enxergar isso aqui em um plano sagital na minha tela, tá? Coloquei aqui para vocês, esse aqui é um corte sagital do abdômen de um paciente, exatamente na altura em que o nosso ultrassom vai obter as imagens. Olha aqui comigo na tela que vai ficar bem claro para vocês.
Então eu tenho aqui o meu probe de ultrassom, né? Ele vai ficar exatamente aqui na pele do paciente e ele vai fazer um corte aqui, ó, pegando essas estruturas que estão aqui na tela. Então eu mostro aqui para vocês, vou destacar aqui as estruturas principais que vocês precisam entender nessa região. Então eu tenho aqui, ó, logo acima aqui, né, tem o subcutâneo, o reto abdominal, aqui eu tenho o fígado, aqui eu tenho o antro gástrico, aqui eu tenho o meu pâncreas, a artéria mesentérica superior, a aorta e aqui eu tenho a coluna vertebral. Agora olha como que isso aparece no ultrassom. Olha aqui para a tela, pessoal. Viu só? Essa aqui é a imagem de livro que eu trouxe para vocês poderem aí visualizar bem a sonoanatomia dessa região. Durante a nossa discussão, nós vamos ver outras imagens, né, que vão diferir um pouco dessa, mas isso aqui é o básico, é aquilo que você precisa tentar enxergar em todo paciente. Então olha aqui comigo, eu identifico muito bem aqui o fígado, logo atrás do fígado aqui eu consigo visualizar, olha aqui, essa sombrinha aqui atrás do antro gástrico, é o pâncreas, tá? Geralmente ele é bem visível aqui nessa região, e logo atrás aqui eu tenho a aorta com a mesentérica superior, que está bem visível aqui nessa imagem para vocês, beleza? Mas o que importa mesmo aqui no meu exame é o antro gástrico, tá? Eu quero que você perceba como que a gente visualiza o antro aqui, né, como sendo essa víscera oca, né, que fica ali entre o fígado, né, que está mais anteriormente, e o pâncreas, que está logo atrás dele, mais posteriormente. E é interessante aqui destacar para vocês a sonoanatomia da parede do estômago. E isso é interessante por dois motivos, né? Porque vai ajudar a gente a diferenciar de outras vísceras ocas que a gente tem dentro do abdômen. E também tem muitos colegas, né, que ficam aí curiosos para poder entender exatamente essa diferença de ecogenicidade das diversas camadas da parede do estômago. E, obviamente, nem sempre a gente vai conseguir diferenciar muito bem todas essas camadas aqui não. Só que aqui eu vou mostrar para vocês tudo que é possível da gente visualizar em teoria, né, numa imagem de livro, tranquilo? Então, basicamente aqui, pessoal, é um corsim-cornão, tá? Corsim-cornão. Eu tenho uma camada hiperecogênica, né, mais branca, depois eu tenho uma camada hipoecogênica, mais escura, depois eu tenho uma hiperecogênica, uma hipoecogênica e assim vai, tá? Então, é branco, preto, branco, preto, branco, preto. Então, olha aqui comigo como é que fica fácil. Na parte mais externa aqui dessa representação do antro, a gente pode encontrar uma linha hiperecogênica muito fininha, tá? É uma linha que envolve todo o antro. Essa é a camada mais externa que a gente tem envolvendo ali o nosso estômago. Que camada que é essa, pessoal? Essa aqui é a serosa, beleza? Nem sempre eu consigo visualizar a serosa bem, mas ela é que gera essa ecogenicidade mais externa que eu posso encontrar na minha imagem. Logo abaixo da serosa ali, a gente consegue encontrar uma camada que é a mais evidente que a gente tem no exame, tá? A gente bate o olho nessa imagem e logo a gente enxerga aquela linha preta circundando ali, né? Uma linha hipoecogênica. Essa linha preta, que é bem espessa e que está envolvendo ali todo o antro, é a minha muscular própria, tá? É a camada mais fácil de você reconhecer no exame. Na sequência, né, do meu corsim-cornão, a gente encontra então uma nova camada agora hiperecogênica. Essa nova camada hiperecogênica é a submucosa, beleza? Então branco, preto, branco, logo na sequência eu encontro uma nova camada mais escura. Essa nova camada mais escura também é uma camada muscular, tá? Essa aqui é a muscular da mucosa. E pessoal, por fim, nessa imagem aqui não está muito evidente, mas a gente pode encontrar mais uma camadinha hiperecogênica bem pontual ali, que fica misturada ali no meio da imagem, né? Que seria a mucosa fazendo a interface com o ar dentro do estômago. Então é isso aqui que a gente encontra num estômago vazio. Mais uma vez, Charles, eu sempre vou visualizar essas camadas bonitinhas, organizadas desse jeito? Não, pessoal. Nem sempre a gente vai visualizar todas essas camadas bem delimitadas desse jeito aqui no ultrassom. Mas eu quero frisar aqui mais uma vez com vocês. A muscular própria, tá? Você vai conseguir reconhecer muito bem.
Ela é a camada mais hipoecogênica, né, mais externa que a gente tem. A camada mais externa hipoecogênica, né, porque a mais externa de todas é a serosa, que é hiperecogênica. Tranquilo? Uma dica aqui, né, para te ajudar a lembrar, né, é que as camadas hipoecóicas, né, hipoecogênicas, são as camadas musculares, né? As duas camadas hipoecóicas que a gente está vendo aqui na tela são a muscular própria e a muscular da mucosa. Pessoal, e essa imagem aqui que a gente está vendo do antro, né, com essa disposição dessas camadas, lembra muito bem um olho de boi, né, o olho de touro. Esse aqui é um aspecto muito característico que a gente encontra no antro vazio. Então, lembre-se dessa imagem. E agora que a gente já aprendeu um pouco sobre a anatomia dessa região, vamos partir então para a parte um pouco mais prática, né? Como que eu vou executar esse exame de maneira correta? A primeira coisa que a gente precisa fazer para realizar um exame de ultrassom é escolher o transdutor correto. E aqui eu tenho duas opções, pessoal. Eu posso utilizar o probe convexo ou o probe linear. Quando que eu vou escolher um, quando que eu vou escolher o outro? Aqui a gente pode utilizar, né, o peso do paciente para poder decidir. Se o paciente tiver mais de 30 quilos, a gente vai utilizar o probe convexo. E nas crianças, né, ou naqueles pacientes mais magros, né, com menos de 30 quilos, a gente consegue fazer tranquilamente com o linear. O antro, pessoal, ele é bem superficial e, em geral, a gente consegue, sim, obter boas imagens com o linear nesses pacientes, tá? Então, se você não tiver o convexo, o paciente for magrinho, pode tentar com o linear, que provavelmente você vai conseguir obter aí uma boa imagem. Você pode colocar ali como preset do exame, né, aquele preset abdominal, muitos aparelhos têm isso, e geralmente uma profundidade ali entre 10, 15 centímetros já é suficiente e depois você vai ajustando conforme as imagens forem aparecendo na tela, tá? Mas um preset abdominal, 10, 15 centímetros de profundidade é suficiente. Você vai pegar o seu paciente, vai colocar o seu paciente inicialmente em decúbito dorsal. Tá? Então nós vamos fazer o exame inicialmente com o paciente na posição supina. E aí você vai fazer o seguinte, você vai posicionar o seu transdutor bem na linha média do paciente, tá? Logo abaixo ali do apêndice xifoide, e você vai deixar um marcador de orientação apontando para a cabeça do paciente, tranquilo? Então, marcador de orientação para cima apontando para a cabeça do paciente. Você vai pegar o seu transdutor e você vai fazer um escaneamento, né, fazendo ali um deslizamento do probe, pegando da direita do paciente, né, a sua esquerda, a direita do paciente, para a linha média, tá? Então você vai puxar o probe um pouquinho para o lado direito do paciente e depois você vem varrendo em direção ao apêndice xifoide. Qual que é o meu objetivo com esse movimento, né, esse deslizamento do probe? O meu objetivo vai ser identificar o antro gástrico desse paciente. Então você vai varrendo até você encontrar o antro. Tranquilo? Pessoal, coisa importante aqui. Quando eu faço o exame com o paciente nessa posição, em posição supina, esse exame tem uma boa especificidade. Só que nessa posição, o ultrassom ele tem uma sensibilidade ruim para identificar estômago cheio. Pensa assim, se eu identificar ali no estômago do meu paciente, né, que está deitado, que está em posição supina, se eu identificar que esse estômago está cheio, de fato, esse estômago está cheio, né? O exame é muito específico. Agora, se o estômago estiver vazio, eu encontrar um estômago vazio nessa posição, não necessariamente esse estômago está vazio. Pode ser um falso negativo, porque a sensibilidade do exame aqui é baixa, ele é muito específico, mas ele é pouco sensível nessa posição. Por que que isso acontece, Charles? Por que que tem essa diferença com essa posição supina? Olha aqui comigo a representação do estômago desse paciente como se ele estivesse deitado, tá? Então, pensando num paciente na posição supina. A gente vai examinar aquela região ali, eu vou examinar o antro desse estômago. Mas pode ser que tenha alimento dentro desse estômago que está ali, ó, escondido em outra parte do estômago e que não está aparecendo no meu exame. Então eu preciso fazer alguma coisa para poder deslocar esse alimento lá para a região do antro para que eu consiga enxergar isso no meu exame e aí sim dar um diagnóstico mais certeiro.
Como que eu faço isso? A gente vai fazer aqui um movimento com o nosso paciente e vai utilizar a gravidade ao nosso favor. Nós vamos pegar esse paciente e colocar ele agora em decúbito lateral direito. Eu vou repetir o exame do paciente com ele nessa posição de decúbito lateral direito. E nessa posição aqui, se a gente observar aqui nessa representação, o antro ele vai ficar bem mais para baixo. Então, se tiver algum alimento escondido aqui em outra parte do estômago, ele vai descer por ação da gravidade, vai parar lá no antro, e aí eu vou conseguir enxergar isso no meu exame, né? Isso vai aparecer na minha tela. Então, quando eu coloco o meu paciente em decúbito lateral direito, né, nessa posição aqui, eu consigo melhorar a sensibilidade do meu exame. Eu consigo, de fato, identificar os verdadeiros positivos, vou reduzir os meus falsos negativos, beleza? Então, agora sim, eu tenho um exame com boa especificidade e boa sensibilidade. Eu quero que você guarde isso aqui, tá? Para a prova e para a vida. Nunca diga que o estômago está vazio sem examinar em decúbito lateral direito. E aproveitando aqui, eu queria puxar um gancho dentro desse assunto, né, falando aqui de gravidade ajudando na realização do exame. Eu coloquei aqui para vocês esse trabalho de 2019 que analisou exatamente o efeito da posição do corpo do paciente no exame de ultrassom gástrico. E esse trabalho aqui, ele demonstrou que realizar esse exame com a cabeceira do paciente elevada a 45 graus pode melhorar a avaliação qualitativa do conteúdo gástrico. Eu deixei aqui para vocês, né, o DOI desse artigo, ele está aqui na tela, então quem tiver curiosidade, quiser dar uma lida nesse trabalho, é só jogar o DOI aí no Google que vocês vão encontrar sem problemas. Beleza? Então, agora que a gente já entendeu, né, um pouco da anatomia, um pouco da parte mais técnica de execução desse exame, vamos raciocinar aqui em relação ao que nós podemos encontrar no resultado do exame em si. Primeira possibilidade que eu posso encontrar é um estômago vazio, né? Segunda possibilidade, estômago cheio. Se eu encontrei um estômago cheio, pensa comigo, esse estômago ele pode estar cheio de conteúdo sólido e esse conteúdo pode ter sido ingerido ali há poucos minutos, o paciente pode ter acabado de comer, ou então eu posso encontrar um conteúdo sólido que já foi ingerido há um pouco mais de tempo, né? Há mais de 1 a 2 horas. E a gente vai ver que tem sim como a gente diferenciar isso no exame, tá? Eu vou conseguir diferenciar uma ingestão mais recente de uma ingestão mais tardia de conteúdo sólido. E por fim, uma outra possibilidade que eu tenho é esse estômago estar cheio de líquido. E agora eu quero te mostrar como que fica a nossa imagem em cada um desses cenários que eu coloquei aqui na tela. Vamos começar aqui pelo que a gente já conhece, né? Estômago vazio. Essa imagem aqui a gente já discutiu bastante, né? Eu acredito que já está bem claro para vocês. Aqui eu tenho o meu fígado, aqui eu tenho o meu antro gástrico, né? Mostrando aqui a camada mais hipoecogênica, que é a minha muscular própria. Logo atrás aqui eu encontro o meu pâncreas, que é a mesentérica superior, e aqui a minha aorta, beleza? Agora, vamos ver essa outra imagem aqui também, um paciente de estômago vazio. Aqui o que eu vejo? Eu vejo o meu antro, olha mais uma vez a minha camada mais hipoecogênica, aqui consigo ver muito bem, então sempre a muscular própria a gente consegue encontrar. Aqui é o reto abdominal, o fígado, olha como que o pâncreas está bem visível nesse corte aqui para mim. E eu vejo muito bem aqui, ó, a minha aorta, a minha mesentérica superior, e eu vejo até o tronco celíaco saindo aqui nessa região. E uma outra imagem, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês também, essa aqui é uma imagem interessante, eu vejo o antro aqui, o antro um pouquinho diferente, né, como se estivesse um pouco mais esmagado, apertado aqui na imagem, mais uma vez delimitando aqui para vocês a camada muscular, beleza? Fígado, aqui eu tenho meu vaso, provavelmente a minha aorta, né, a minha aorta abdominal, e aqui eu vejo o pâncreas logo atrás. Tranquilo? Então, eu quero que você se lembre aí da figura de livro, né? Mas tenha em mente que você vai encontrar pequenas variações, tá? Mas eu quero que esteja claro para você o que é um estômago vazio na imagem de ultrassom. Então, vamos dar um check aqui no estômago vazio. Agora, vamos ver então o estômago cheio de conteúdo sólido, tá? Então, aquele conteúdo que foi ingerido recentemente, há menos de 1 hora. Pensa assim comigo.
O paciente acabou de comer ali um prato de feijão com arroz, né? Além da comida que ele está ingerindo, ele ingere muito ar, né? A gente acaba deglutindo aí muito ar durante a nossa alimentação. Então, imediatamente após o consumo de uma refeição, o antro gástrico ele vai estar distendido, né? Vai estar com paredes mais finas, e o conteúdo que vai estar ali distendendo o antro vai ser um conteúdo que vai ter uma ecogenicidade um pouco mais alta, né? Porque a gente tem aquela mistura de ar, de comida, né? Muito material particulado. E isso vai interferir com a transmissão do som. Então é uma imagem que fica muito difícil de eu conseguir obter boas definições do que está atrás da parede do estômago. Essa imagem, pessoal, ela gera um padrão de vidro fosco, tá? A gente tem um embaçamento das estruturas posteriores, das estruturas mais profundas. Olha comigo aqui na tela. Eu consigo visualizar muito bem aqui o meu fígado, que está representado aqui, e logo atrás do fígado eu não vejo aquela imagem clássica do antro gástrico. Eu vejo aqui, ó, uma imagem muito hiperecogênica, né? Uma linha hiperecogênica, e reparem que aqui atrás está tudo borrado, eu tenho uma sombra acústica, né? O som não passa direito aqui nessa região. Por quê? Porque eu tenho muito ar, eu tenho muito conteúdo particulado, né, que acabou de ser ingerido, e aí isso gera esse padrão de vidro fosco. Não consigo ver aqui o pâncreas, não consigo visualizar aqui também os meus vasos, então é uma imagem bem diferente daquela que a gente viu. Aqui mais uma vez, pessoal, olha só, consigo visualizar bem o fígado, aqui provavelmente a minha mesentérica superior, aqui eu encontro a aorta, e aqui eu encontro aquela camada mais hiperecogênica, né? Então eu encontro aqui um conteúdo hiperecogênico, muita sombra acústica posterior e aqui o meu aspecto de vidro fosco. Beleza? Então isso aqui é um estômago cheio de conteúdo sólido, com ingestão recente. E aí, pessoal, conforme o meu estômago ele vai trabalhando ali aquele bolo alimentar, né? Isso vai ficando um pouco mais organizado, né? Então eu começo a ver agora uma imagem um pouco mais organizada, eu começo a ver aqui, ó, o antro mais bem delimitado, né, mais arredondado, e conforme o tempo vai passando, a imagem ela vai ficando um pouco mais clara. E aí eu começo então agora a visualizar muito bem as estruturas mais distais aqui na minha imagem. Essa imagem aqui é clássica de um estômago cheio, porém aqui eu não tenho mais tanto ar atrapalhando a transmissão da imagem, né? Perceba comigo que o antro está bem delimitado. Olha aqui a linha hipoecogênica da muscular própria que eu estou delimitando, como que ela está bem mais fininha, né? Eu ainda vejo que tem muito conteúdo particulado aqui dentro, mas o antro está mais bem organizado, está mais bem delimitado. Esse aqui é um aspecto que eu encontro de estômago cheio ali depois de 1 a 2 horas de uma refeição sólida, tá? Eu vejo esse conteúdo heterogêneo, particulado, mas bem organizado dentro do antro. Tranquilo? Então, olha só, vimos estômago vazio e a gente viu estômago cheio, tá? Com ingestão recente e com ingestão mais tardia. Agora eu quero analisar aqui com vocês o estômago cheio de líquido, tá? E aqui, vamos prestar bastante atenção porque esse aqui tem algumas peculiaridades para a gente discutir. Aqui eu estou vendo com vocês, pessoal, uma imagem de um antro bem arredondado, bem distendido, né? Se o paciente tiver ingerido um líquido claro, você vai encontrar essa imagem aqui, ó, uma imagem anecoica, tá? Um fundo todo preto, igual a gente está vendo aqui na tela. Se esse paciente tiver ingerido um líquido não claro, né, um leite, por exemplo, essa imagem aqui pode estar um pouco diferente, apesar de ser líquido, a gente vai encontrar ela um pouco mais hiperecóica, tá? Mas em geral, quando é um líquido claro, a gente vai encontrar uma imagem anecoica. Então, só identificando aqui, fígado, o nosso antro gástrico com líquido lá dentro, aqui provavelmente o pâncreas nessa região, a aorta mesentérica superior muito bem visível nessa imagem. Uma outra imagem que eu trouxe aqui para a gente ver de estômago cheio com líquido é essa aqui. Essa outra imagem aqui, quero que você perceba que eu tenho aqui, ó, um antro distendido, né? Isso aqui é o meu antro. E dentro desse antro ali distendido eu tenho um conteúdo anecoico e no meio eu consigo ver vários pontinhos hiperecóicos, tá? Esse aqui é um padrão que a gente encontra depois do paciente ter ingerido algum líquido que tem gás, tá? Um refrigerante, por exemplo, né? Bebida carbonatada.
Esses pontinhos que a gente está vendo aqui, esses pontinhos hiperecóicos, são as bolhas de ar. E isso gera para a gente um padrão que a gente conhece como noite estrelada, né? Eu tenho múltiplas bolhas de ar em um fundo anecoico. Tranquilo? Então, pessoal, esses aqui são os 4 padrões que a gente pode encontrar no nosso exame de ultrassom. E eu sei que se você olhou atentamente aqui para a tela durante a nossa discussão, talvez você esteja aí com uma pergunta em aberto, né? Eu coloquei ali que para o estômago ser considerado como cheio de líquido, ele tem que ter um volume maior do que 1,5 ml por quilo. Mas como que eu vou saber se o volume de líquido que eu estou vendo na tela tem mais ou menos de 1,5 ml por quilo? Bom, antes de eu te mostrar isso, eu quero que você entenda uma coisa. Mesmo durante o jejum, né, o estômago vazio, ele pode sim ter um certo volume de líquido ali dentro por conta das secreções gástricas fisiológicas. E isso não significa ausência de jejum até o valor de 1,5 ml por quilo. Tá? Se eu encontrar líquido até 1,5 ml por quilo, eu posso considerar o meu estômago vazio. Agora, se eu encontro volumes maiores, tá? Eu preciso tomar um pouco mais de cuidado, porque acima de 1,5 ml por quilo de líquido dentro do meu estômago, eu considero ele como estômago cheio. Então, olha só, até aqui a gente tinha feito uma avaliação qualitativa do conteúdo gástrico. Eu consegui dizer se estava vazio, se tinha sólido, se tinha líquido, né? Uma avaliação qualitativa. Só que uma vez que eu encontrei líquido, eu preciso fazer uma avaliação quantitativa do volume de líquido que tem dentro desse estômago, né? Eu preciso calcular esse volume. Como que eu vou calcular esse volume? A gente vai fazer isso por meio da análise da área de secção transversal do antro, tá? O tamanho do antro do paciente é proporcional ao volume gástrico desse paciente. Lembre-se lá na imagem que eu te mostrei, né, que o antro está sendo cortado transversalmente. Então, basicamente, a gente vai calcular a área da imagem que a gente vai estar vendo ali na nossa tela e nós vamos jogar isso em uma fórmula. Vamos imaginar aqui o seguinte cenário. Você está de plantão, chega ali um paciente para poder operar uma apendicectomia não complicada, tá? Por videolaparoscopia. Você já sabia desse paciente, já perguntou ali para o cirurgião o caso dele, ele falou que estava de jejum. Só que esse paciente era mudo, né? Ninguém no hospital conseguiu conversar com ele, mas o cirurgião falou para você que ele tem 8 horas já que ele está de jejum. Esse paciente tem 40 anos e pesa 85 quilos. Você, né, já está calejado, né, está um pouco em dúvida ali em relação ao jejum desse paciente. É um caso de urgência, você vai ter que anestesiar em algum momento, mas você quer ter um pouco mais de informação para saber o que você vai fazer quando você for manejar a via aérea daquele paciente. Será que ele não comeu uma feijoada logo antes de entrar no bloco? Eu tenho ali o ultrassom disponível e eu quero fazer essa análise para ter um pouco mais de certeza e saber o que eu posso encontrar para eu poder me preparar da melhor forma possível. Analisei esse paciente, fiz o exame em supino, não encontrei nada, aí eu vou e coloco esse paciente agora em decúbito lateral direito. Por quê? Porque nessa posição, né, o líquido vai ficar todo acumulado ali na região antral. E aí eu vou obter ali uma boa imagem do antro desse paciente e vou dar um freeze na tela, né? Vou congelar a imagem que eu vou encontrar, vou deixá-la ali na tela do meu aparelho. Então, na análise qualitativa, muito simples, a gente bate o olho aqui e a gente vê que tem líquido no estômago desse paciente. Será que o volume é alto para eu considerar estômago cheio ou será que é apenas fisiológico e eu posso ficar mais tranquilo? Vamos ver como que a gente faz isso. Com essa imagem congelada aqui na tela, você vai acionar aquela ferramenta de traçado livre do seu aparelho de ultrassom e aí você vai delimitar o antro desse paciente. Tá? Onde que eu vou fazer esse traçado para delimitar o antro? Você vai fazer esse traçado bem na borda mais externa do antro, tá? Como se você estivesse ali passando a linha sobre a serosa do estômago, né? A camada mais externa. Quando você fizer isso aqui, o aparelho vai te dar automaticamente a área que você delimitou ali em centímetros quadrados. Então aqui nesse paciente eu encontrei, por exemplo, 7 centímetros quadrados. Agora é que entra a parte de decoreba, né? Uma parte que a gente tem que fazer um cálculo, né? A gente tem essa fórmula aqui, que é uma fórmula que foi descrita para que você consiga calcular o volume aproximado que tem ali naquele antro daquele paciente,
com base na área de secção transversal, que é esse AST, e com base na idade desse paciente, tá? Para a nossa prática ali do dia a dia, não precisa decorar essa fórmula. Você pode anotar, consultar quando você precisar. Se você for fazer alguma prova, aí eu recomendo que você decore, porque isso aqui já foi cobrado. Então, vamos aplicar a fórmula no nosso paciente. Nós encontramos uma área de 7 e ele tem 40 anos de idade. Se a gente resolver essa fórmula aqui, nós vamos encontrar um volume de 78 ml. Isso aqui quer dizer que, com base na área de secção transversal do antro desse paciente que tem 40 anos, eu tenho aproximadamente 78 ml de líquido. Isso é muito ou pouco? Depende, né? Depende de quê? Depende do peso do paciente. Então vamos dividir esse volume por 85 quilos. E aí a gente vai encontrar um volume de 0,9 ml por quilo de peso. 0,9 é menor do que 1,5, né? Então eu posso considerar esse paciente aqui como estando com o estômago vazio. E agora eu quero te mostrar um sistema de classificação que foi proposto por essa colega aqui, doutora Anahy Perlas, tá? Ela é uma grande pesquisadora que tem aí o seu trabalho muito voltado para validação de aplicações perioperatórias inovadoras do ultrassom, tá? E com o objetivo de melhorar a segurança do paciente. Se você for aí nos autores, nas referências dos artigos de ultrassonografia gástrica, com certeza você vai encontrar lá o sobrenome dela dentro de um dos autores, dentro das referências. Pessoal, em 2011, ela propôs um sistema de classificação que era baseado exclusivamente na análise qualitativa do antro gástrico, tá? Esse sistema que ela propôs tem 3 pontos apenas, tá? Vai ter ali o grau 0, o grau 1 e o grau 2. E com base nessa análise qualitativa, a gente vai classificar esse paciente e correlacionar isso com o risco de aspiração. Eu coloquei aqui um semáforo, né, para a gente poder lembrar aí desses 3 graus. O mais tranquilo aqui é o grau 0, tá? Aqui a gente enquadraria o paciente que tem o estômago vazio, tanto em supino quanto em decúbito lateral direito. Então é um paciente com baixo risco de aspiração, o estômago está de fato vazio. Um pouco mais de atenção, grau 1. Grau 1 é aquele paciente que eu encontro o estômago vazio quando eu analiso ele em posição supina, mas se eu colocar esse paciente em decúbito lateral direito, eu encontro líquido, tá? Esse também é um paciente que eu posso ficar relativamente tranquilo. Por quê? Porque a gente tem estudos, né, posteriores a esse aqui da doutora Anahy que demonstraram para a gente que em 75% dos pacientes com o grau 1, eu tenho um volume gástrico pequeno, um volume gástrico ali menor do que 100 ml. E por fim eu tenho o grau 2. Esse aqui é o paciente em que eu tenho o antro distendido em supino e em decúbito lateral direito, tá? Esse grau 2 aqui, a gente já tem que ligar um alerta, né? É sinal vermelho, porque esse paciente tem um volume gástrico mais alto, tá? É acima do que seria considerado seguro. Então, essa aqui é uma análise somente qualitativa. E, idealmente, né, a gente deve aliar isso à nossa análise quantitativa. Então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, amarrar toda essa discussão em uma imagem, eu trouxe aqui uma adaptação desse artigo aqui de 2014 para mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso. Olha aqui na tela comigo. Aqui eu estou vendo um estômago vazio, tá? Não tem nada para eu avaliar de forma quantitativa. É vazio em supino, é vazio em decúbito lateral direito. Isso aqui é grau 0, tá? Isso significa baixo risco de aspiração de conteúdo gástrico. Esse é um dos extremos. No outro extremo aqui, eu tenho o estômago cheio com conteúdo sólido. Esse aqui também eu não tenho dúvida, tá? Eu não preciso fazer conta nenhuma. Esse aqui é um paciente que é alto risco, tá? Não tem nada para eu analisar aqui. É conteúdo sólido, é um paciente de alto risco. E no meio do caminho, eu tenho o estômago com líquido claro. Esse paciente, eu levo ele para análise quantitativa, tá? Eu vou mensurar a área de secção transversal do antro desse paciente. Encontrei um volume baixo, tá? O que é volume baixo? Menor do que 1,5 ml por quilo, o que seria equivalente ali ao grau 1 na análise qualitativa que eu mostrei para vocês. Esse paciente aqui eu posso considerar ele como baixo risco de aspiração.
E aquele paciente que eu encontro um volume mais alto, né, volume acima de 1,5 ml por quilo, esse paciente eu vou abordar ele como alto risco de aspiração, beleza? Então, sintetizando tudo que a gente discutiu, leve isso aqui para a sua abordagem prática baseada no que a gente tem hoje de evidência científica, beleza? Bom, pessoal, assim a gente finaliza a nossa discussão sobre ultrassom gástrico, um assunto importante, um assunto que você vai se deparar cada vez mais na sua prática, cada vez mais nas provas que eventualmente você for fazer. Eu gostaria de pedir aqui para você deixar uma avaliação aqui nessa aula. Se você quiser deixar algum comentário também, alguma consideração, fica à vontade. Mas a nossa avaliação, eu peço que você dê essa avaliação porque ela é muito importante, porque é através dela que a gente melhora cada vez mais o que nós entregamos para você. Beleza? Eu fico por aqui. Um abraço e se cuide.